Olá, vamos continuar o nosso estudo sobre a Lei 8.112 de 1990. Como todos os vídeos eu estou fazendo, eu vou chamar a atenção de vocês, para o artigo 38 da lei. Artigo 38 fala da substituição. Acompanhe comigo. Os servidores, investido em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo de natureza especial terão substitutos indicados no regimento interno. Ou, no caso de omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção ou chefia e um de natureza especial. Nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período. O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo ou função de direção ou chefia ou de cargo de natureza especial, nos casos de afastamento ou impedimentos legais do titular superiores a 30 dias consecutivos. Paga na proporção dos dias de efetiva substituição que excederem ao referido período. O disposto no artigo anterior aplica-se aos titulares de unidades administrativas organizada em nível de assessoria. Então, vamos agora resolver a questão de número 122. O servidor ocupante de cargo público federal efetivo, regido pelo regime jurídico da Lei nº 8.112 de 90, desde que regularmente nomeado, após aprovação em concurso público, tem direito à licença remunerada pelo prazo de até, alternativa A, 2 anos, a fim de acompanhar o cônjuge deslocado para servir em outro ponto do território nacional. Alternativa B, 2 anos consecutivos para trato de assuntos particulares. B, 2 anos para o desempenho de mandato em associação de classe ou entidade sindical da respectiva categoria. D, 10 dias por motivo de seu casamento ou falecimento de seus pais, avós, irmãos, filhos, netos e outros parentes. A alternativa é 30 dias por motivo de doença do cônjuge, dos pais ou dos filhos, quando indispensável for a sua assistência. Vamos então procurar a alternativa correta. A alternativa A, ela está, incorreta. Por quê? Ela está contrária ao que dispõe o artigo 84. Poderá ser concedida, acompanhe comigo, artigo 84, poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração. Indeterminado e sem remuneração. Então, está errado, porque a alternativa está dizendo, o enunciado da questão está dizendo, tem direito à licença remunerada pelo prazo de, não tem.
A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração. Continua o parágrafo 2º. No deslocamento do servidor, cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público, civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica ou fundacional, desde que o exercício da atividade compatível com o seu cargo. Alternativa B. 2 anos consecutivos para trato de assuntos particulares. Também está incorreta a alternativa B. Quanto ao afastamento para desempenho, tratar de assuntos particulares, dispõe o artigo 91. A critério da administração, poderá ser concedido ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licença para trato de assuntos particulares pelo prazo de 3 anos consecutivos, sem remuneração. Sem remuneração. E nós estamos procurando o direito à licença remunerada. Parágrafo único. A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço. A alternativa B está incorreta. Alternativa C. 2 anos para o desempenho de mandato em associação de classe ou entidade sindical da respectiva categoria. Meus caros, é assegurado ao servidor o direito à licença sem remuneração. Por isso que está incorreta a alternativa C. É assegurado ao servidor licença sem remuneração para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato respectivo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão. Ou ainda, para participar de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos para prestar serviço a seus membros. Observado o exposto na linha C do inciso 8 do artigo 102 dessa lei, conforme dispõe o regulamento e observados os seguintes limites. Para entidades de até 5.000 associados, 1 servidor. Para entidades com 5.001 a 30.000 associados, 2 servidores. Para entidades com mais de 30.000 associados, 3 servidores. Parágrafo 1º. Somente poderão ser licenciados servidores eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades, desde que cadastrado no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. A alternativa C está incorreta. A alternativa D. 10 dias por motivo de casamento ou falecimento de seus pais, avós, irmãos, netos e outros parentes. Errado, porque na verdade não é 10 dias, e sim 8 dias. O artigo 97 diz o seguinte: sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço por 1 dia para doação de sangue, por 2 dias para alistar-se como eleitor, por 8 dias consecutivos em razão de casamento, em razão de falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor, sob guarda ou tutela e irmãos. A alternativa é o nosso gabarito. 30 dias por motivo de doença do seu cônjuge, dos pais ou dos filhos, quando indispensável for a sua assistência. Corretíssimo, conforme dispõe o artigo 83. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou da madrastra e enteado, ou dependente que viva às suas expensas e conste de seu assentamento funcional, mediante comprovação por junta médica oficial. A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for dispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou for indispensável ou mediante compensação de horário
na forma dispostos no inciso 1 do artigo 44. A licença será concedida sem prejuízo de remuneração do cargo efetivo até 30 dias, podendo ser prorrogado por até 30 dias, mediante parecer de junta médica oficial, excedendo esses prazos sem remuneração por até 90 dias. Então, a alternativa E está correta. Questão de número 123. Assinala a opção que contempla licença em que há possibilidade de sua concessão ao servidor, ora com, ora sem remuneração. Meus caros, é a que nós acabamos de falar agora. É a licença por motivo de doença em pessoa da família. É o que diz o artigo 83, parágrafo 2º. Novamente, vou lê-lo para você. A licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo até 30 dias, podendo ser prorrogado por até 30 dias, mediante parecer de junta médica oficial e exceder esse prazo sem remuneração por até 90 dias. Questão 124. Se o servidor público civil, regido pelo regime da Lei 8.112/90, receber a penalidade administrativa de advertência e de suspensão, sem vir a cometer nova infração disciplinar, elas terão seus registros cancelados após o decurso de. Meus caros, a alternativa correta é a alternativa D, 3 e 5 anos. É o que dispõe o artigo 131 da Lei 8.112. Artigo 131. As penalidades de advertência e de suspensão, terão seus registros cancelados. Após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, neste período, praticado nova infração disciplinar. Ou seja, advertência 3 anos e suspensão 5 anos. Então, a resposta correta é a alternativa D de dado. Questão 125. O regime jurídico dos servidores públicos federais, de que trata a Lei 8.112/90, prevê a possibilidade de aplicação da penalidade de suspensão no caso de alternativa A, inassiduidade habitual, B, insubordinação grave em serviço, C, ofensa física a servidor em serviço, D, reincidência em falta punida com advertência, E, servidor primário na inobservância de violação da proibição de recusar fé a documento público. Meus amigos, a alternativa correta é a letra D de dado. Reincidência em falta punida com advertência. Diz o artigo 130. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 dias. Parágrafo 1º do artigo 130. Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade, uma vez cumprida a determinação. Parágrafo 2º do artigo 130. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% per dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Questão 126. No Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, Lei nº 8.112/90, a pena de demissão ou destituição de cargo em comissão não implica a indisponibilidade dos bens e o recebimento ao erário sem prejuízo da ação penal cabível no caso de, letra A,
corrupção. Letra B, aplicação irregular de dinheiros públicos. Letra C, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional. Letra D, improbidade administrativa. Letra C, crime contra a administração pública. Meus caros, olha o enunciado da questão. No Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, Lei 8.112/90, a pena de demissão ou destituição de cargo em comissão não implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível no caso de, meus caros, o artigo 136 diz o seguinte: a demissão ou destituição de cargo em comissão nos casos incisos 4, 8, 10 e 11 do artigo 132 implica indisponibilidade dos bens e o ressarcimento do erário sem prejuízo da ação penal cabível. Só que eu quero a que não implique. Vamos ver as que implicam para depois nós sabermos qual a que não implica. Meus caros, a improbidade administrativa implica. Então, a alternativa D eu posso riscá-la. A aplicação irregular de dinheiros públicos também implica. Posso riscar a alternativa B de bola. A lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional também implica. Posso riscar a letra C. E a corrupção também implica. Posso riscar a letra A. Então, sobrou a letra E, crime contra a administração pública. Artigo 132, inciso 1. Esse, sim, não implica a indisponibilidade dos bens. Questão 127. Considerando a disponibilidade relativa às proibições constantes na Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1999, assinale a alternativa correta. A. O servidor que preside e administra clube de futebol profissional, registrado como sociedade empresária, não incide em hipótese de proibição. Claro que incide. Claro, meus caros, só por ser uma sociedade, clube, sociedade empresária, clube de futebol, eu posso dizer que não incide nas hipóteses de proibição? Sim. O artigo 117, inciso 10, diz para nós o seguinte: ao servidor é proibido participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, salvo a participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que a União detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviço aos seus membros e exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista e comanditário. A alternativa A está incorreta. B. A proibição de valer-se do cargo para lograr proveito próprio ou de outrem caracteriza-se, mesmo que ausente a vantagem financeira. Corretíssimo. A proibição de valer-se do cargo para lograr proveito pessoal de outrem em detrimento da dignidade da função, mesmo que ausente a vantagem financeira. Esse é o nosso gabarito. Considerando as disposições relativas às proibições constantes, assinale a opção correta.
A proibição de valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem caracteriza-se mesmo ausente a vantagem financeira. Diz o artigo 117, inciso 9 da Lei 8.112. Nosso gabarito é letra B de bola. Continuemos a análise. Inexiste proibição inerente ao nepotismo no âmbito desta lei. Inexiste proibição relativa ao nepotismo no âmbito desta lei. Falsa. Alternativa C. Falsa, porque há sim proibição na lei 8.112, artigo 117, que exige o seguinte: manter sob chefia imediata em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau. Também no inciso 11, atuar como procurador ou intermediário junto às repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau e de cônjuge ou companheiro. A alternativa D. É permitido ao servidor público atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, quando se trata de parente até o segundo grau, cônjuge ou companheiro. Acabei de ler. Está errado. Por quê? Porque atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas é proibido, salvo quando tratar de benefício previdenciário ou assistenciais de parentes até o segundo grau e de cônjuge ou companheiro. A alternativa é vedado ao servidor, em geral, o recebimento de propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições, exceto se a vantagem não ultrapassar o valor de R$100. Meus caros, incorreta alternativa. Diz o artigo 132, inciso 12 da 8.112. É proibido ao servidor receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições. Questão número 128. Madalena, na qualidade de servidora pública federal, é reincidente de 2 faltas, punidas com advertência. Diante disso, foi agora punida com suspensão pelo período de 45 dias. Entretanto, sempre demonstrou eficiência, prestando serviço com dedicação. Neste caso, havendo conveniência para o serviço, a pena de suspensão poderá ser: alternativa A, interrompida por período não superior a 30 dias, considerando que a pena de suspensão aplicada foi superior a 30 dias, igual ou inferior a 60 dias. Errado. Não há esta previsão. A alternativa A está errada. Completamente errada. Meus caros, acompanhem comigo o que diz o artigo 130. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder a 90 dias. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. A B, interrompida pelo prazo máximo de 15 dias, não há essa previsão. Substituída pela multa de correspondente a 20%, não há essa previsão. D é o nosso gabarito, convertida em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração,
ficando a servidora obrigada a permanecer em serviço. Letra E, reduzido para metade, não há esta previsão. Questão de número 129. A destituição de cargo em comissão é prevista na Lei 8.112, especificamente, para quando o servidor perde o fator confiança. B. Comete falta grave em seu cargo efetivo. C. Foi demitido do seu cargo efetivo. E. Renuncia ao exercício de seu comissionamento. Meus caros, o gabarito correto é a letra C. Quando o servidor comete falta grave, mas não tem cargo efetivo. Acompanhe comigo o artigo 135. A destituição de cargo em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo será aplicada nos casos de infração sujeitas a penalidade, suspensão e de demissão. Parágrafo único. Constatada a hipótese que trata esse artigo, a exoneração efetuada nos termos do artigo 35 será convertida em destituição do cargo em comissão. Nosso gabarito correto é a letra C de casa. Questão 130. Tratando-se de acumulação de cargo e empregos públicos, avalie a seguinte situação. José, auditor aposentado da Receita Federal, é professor da autarquia Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pretende, agora, submeter-se a concurso público para gestor governamental. Uma vez aprovado, aponte a conduta lícita. Meus caros, esta eu não vou ler todas as alternativas, porque nós já estudamos. A resposta correta é a letra C de casa. Somente poderia assumir um novo cargo de gestor se renunciasse à aposentadoria de auditor. É o que dispõe o artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 37 da Constituição Federal, inciso 16. Questão 131. A emenda constitucional número 3401 alterou uma regra relativa à exceção ao princípio da não acumulação remunerada de cargos públicos. Essa alteração referiu-se à possibilidade de acumulação lista de, meus caros, também está no artigo 137 da Constituição Federal, artigo 37 da Constituição Federal, inciso 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado qualquer caso disposto no inciso 11. Dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. A alternativa é o nosso gabarito. 132. Acompanhe comigo. Relativamente à responsabilidade do servidor público, assinale a afirmativa falsa. A responsabilidade penal abrange exclusivamente os crimes imputados ao servidor nessa qualidade. Incorreto. Já achamos o nosso gabarito. Diz o artigo 123. A responsabilidade penal abrange crimes e contravenções. Crimes e contravenções imputados ao servidor nessa qualidade. A B está correta. As sanções penais, civis e administrativas poderão acumular-se sendo independentes entre si. Corretíssimo. De acordo com o artigo 124. C. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores do servidor até o limite do valor da herança recebida. De acordo com o artigo 122, corretíssimo. B. A responsabilidade administrativa não pode subsistir
quando houver absolvição criminal que negue a existência do fato, corretíssima, de acordo com o artigo 126. A responsabilidade civil administrativa pode estar de ato comissivo ou omissivo, corretíssima, conforme dispõe o artigo 122. A questão 133. Sobre a responsabilidade do servidor público, é correto afirmar. Item 1. A responsabilidade administrativa resulta de atos ou omissões praticados no desempenho do cargo ou função. 2. A existência de dolo constitui condição necessária à imputação de responsabilidade civil por ato que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiro. 3. Nos casos em que a Fazenda Pública for condenada a indenizar terceiro por ato de servidor público, no exercício da função, assiste o direito de regresso contra o responsável, desde que o mesmo tenha agido com dolo ou culpa. 4. A obrigação de reparar o dano causado ao erário estende-se aos sucessores do servidor e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. 5. A absolvição criminal que nega a existência do fato afasta a responsabilidade administrativa. Aí nós temos as alternativas. A. As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 estão corretas. B. As afirmativas 1, 3, 4 e 5 estão corretas. C. As afirmativas 2, 4 e 5 estão corretas. D. As afirmativas 1, 2 e 4 estão corretas. E. As afirmativas 1, 3 e 4 estão corretas. Vamos ver quais estão corretas. Mas antes, eu vou chamar a atenção de vocês para o capítulo 4, que fala das responsabilidades. O artigo 121 diz o seguinte: o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas administrações. Artigo 122. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiro. Parágrafo 1. A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma prevista no artigo 46, na falta de outros bens que assegure a execução do débito pela via judicial. Parágrafo 2. Tratando de dano causado a terceiro, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Parágrafo 3º do 122. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. 123. A responsabilidade penal abrange o quê? Os crimes e contravenções imputados ao servidor nessa qualidade. 124. A responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo e comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. 125. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. 126. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal. Que negue a existência do fato ou a sua autoria. Assim, o item 1 está correto. A responsabilidade administrativa resulta de atos ou omissões praticados no desempenho do cargo ou função. O item 2 está errado. A existência de dolo constitui condição necessária à imputação de responsabilidade civil por ato que resulte prejuízo ao erário ou a terceiros? Não. Na verdade, o artigo 102 diz o seguinte: a responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, e resulte em prejuízo ao erário
ou a terceiro. Item 2 está incorreto. Item 3 está correto. Nos casos em que a defesa pública for condenada a indenizar terceiro por ato de servidor público, no exercício da função, assiste-lhe o direito de regresso contra o responsável, desde que o mesmo tenha agido com dolo ou culpa. O item 4 também está correto. A obrigação de reparar o dano causado ao erário estende-se aos sucessores do servidor e contra ele será executada até o limite da herança recebida. O item 5 também está correto. A absolvição criminal que nega a existência do fato afasta a responsabilidade administrativa. Consequentemente, nós temos no nosso gabarito letra B de bola. Letra B de bola. Meus caros, todo trabalhador, independentemente do regime a que se vincula, tem direitos, mas também está sujeito a obrigações. Julgue os itens seguintes que diz respeito aos servidores públicos. Agora, as alternativas que nós vamos ouvir é modelo CESP, verdadeira ou falsa, errado ou certo. Questão 134. O servidor sempre será remunerado pelo exercício de 2 cargos públicos, desde que tenha ingressado em ambos mediante concurso. Meus caros, errado. Para começar, nós falamos tanto na proibição da acumulação e falamos da permissão que consta no artigo 37 da Constituição Federal, inciso 16. A alternativa, questão 134, está errada. Questão 135. Vencimento, remuneração, proventos são sinônimos, de acordo com a Lei 8.112 de 1990. Erradíssimas. A Lei 8.112 de 1990 deixou claro que vencimento é uma coisa, remuneração é outra e provento também tem o seu conceito. Tanto é que nós temos no artigo 3º, e também no artigo 20 que vai conceituar, deixa eu ver se é o 20. Não, no artigo 40. Vencimento é a retribuição, pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. Parágrafo único. Nenhum servidor receberá a título de vencimento importância inferior ao salário mínimo. 41. Remuneração é vencimento de cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Parágrafo 1º. A remuneração do servidor investido em cargo em comissão será paga na forma prevista no artigo 62. Parágrafo 2º. O servidor investido no cargo em comissão de órgão ou entidade diversa de sua lotação receberá remuneração de acordo com o estabelecido no parágrafo 1º do artigo 93. Parágrafo 3º. O vencimento de cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível. Parágrafo 4º. É assegurada a isonomia de vencimento para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder, ou entre servidores de 3 poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Então, vocês acabaram de confirmar que a Lei 8.112, ela conceituou
ela conceituou e não, em momento algum, falou que esses institutos são sinônimos. Muito bem. Vejamos a questão a 135, está errada. 136. Caso um servidor seja injustamente demitido e a justiça determine o seu retorno, esse retorno caracterizará um caso de reintegração. Corretíssimo. Nós falamos isso também nas aulas anteriores. Alternativa correta. Questão 137. A vitaliciedade e a inamovibilidade são prerrogativas de algumas carreiras específicas. Isso mesmo. Por isso, não se encontram entre os direitos dos servidores públicos relacionados na Lei 8.112 de 1990. Corretíssimo. Então, nós fechamos aqui, nesse bloco, a questão de número 137. No próximo vídeo, nós vamos continuar a resolver questões modelo CESP. Modelo CESP. Meus caros colegas, muito obrigado pela sua participação, por você fazer parte desta aula comigo e até o próximo encontro. Continue compartilhando, continue divulgando esses cursos. Que Deus abençoe a cada um de nós.